Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E este vídeo não é sobre ir ao dentista, mas sobre suas moedas de 5 centavos. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido pela alcunha Tiradentes, nasceu em 1746 na fazenda de Pombal, na então capitania das Minas Gerais. Era filho do português Domingos da Silva Xavier, proprietário rural, e da portuguesa nascida na colônia do Brasil, Maria Paula da Encarnação Xavier. Ele foi o quarto dos 9 filhos e, aos 11 anos de idade, era órfão de pai e mãe. A família perdeu suas propriedades por causa de dívidas e ele foi criado por um tio, que era dentista. Na juventude, teve diversos trabalhos. Foi mascate, um comerciante ambulante. Trabalhou com mineração e também foi dentista, daí seu apelido. Posteriormente, fez parte de missões de reconhecimento do sertão, como integrante dos Dragões da Cavalaria Real, chegando ao posto de alferes. Insatisfeito com a carreira militar, pediu licença. Você provavelmente conhece Tiradentes por causa do feriado em sua homenagem, além da escola, e como um integrante da chamada Inconfidência Mineira de 1789. Esse foi um movimento que envolveu indivíduos da elite de Minas Gerais, como proprietários rurais, intelectuais, clérigos e militares. O movimento estava descontente com a dominação portuguesa sobre a região, mas não era homogêneo em seu projeto. Boa parte dos seus líderes defendia uma república nas Minas Gerais independentes, inspirados pelo iluminismo francês. Não havia ideia de uma separação de todo o Brasil. Porém, alguns dos seus integrantes defendiam apenas a mudança da coroa, de Lisboa para o Brasil. Outro tema que não havia consenso era o da escravidão, com alguns desejando seu fim, outros sendo proprietários de pessoas escravizadas. Agora, por qual motivo havia esse descontentamento? Quais os motivos da Inconfidência Mineira? Principalmente os impostos, e também o contexto desses impostos. Nas Minas Gerais, em 1702, foi criada a Intendência das Minas, uma instituição da coroa para fiscalização das autorizações de mineração, quantidade de metais preciosos extraídos e o pagamento dos impostos sobre esses metais. O imposto era de 1/5, ou seja, 20%. Alguns etimólogos ligam esse imposto à expressão quinto dos infernos. Porém, muita gente sonegava o imposto ou contrabandeava o ouro, o que levou a coroa portuguesa a aumentar a fiscalização. Foi criada a Casa de Fundição, onde o ouro extraído era transformado em barras que levavam um brasão da coroa portuguesa, que garantia que o ouro era legítimo. Sem esse brasão, o ouro era contrabandeado e podia ser confiscado. Era ali que realizavam a arrecadação do quinto, já que todo o ouro necessariamente passava pela Casa de Fundição, o que aumentou a arrecadação. Também para punir o desvio dos impostos e garantir a quantidade de ouro necessária de ser arrecadada, a coroa instituiu a derrama em 1751. A derrama era o confisco de bens e objetos de ouro com uso de tropas, se necessário. O objetivo era alcançar a cota de 100 arrobas anuais de ouro, mais ou menos 1.500 quilos. Caso a cobrança do quinto ficasse abaixo desse número, ele seria preenchido pela derrama. Um agravante da repressão portuguesa foi o terremoto que destruiu Lisboa em 1755. Portugal precisava de dinheiro para a reconstrução do país, o que aumentou a fiscalização, e esse foi o motivo da única derrama realizada, em 1763, mesmo com a cota não sendo atingida em vários anos. Notaram que, entre o terremoto e a Inconfidência se passam mais de 30 anos, a fiscalização rígida continuava. Pior, as reservas de ouro estavam rareando sua produção, o que diminuía muito a quantidade de ouro que ficava nas Minas Gerais, aumentando a revolta dos colonos. Inclusive, vários líderes da Inconfidência estavam endividados com o fisco português. E é emblemático que o movimento tenha sido agendado justamente para o dia em que se esperava que o governador da capitania ordenasse a cobrança da derrama. Esperavam com isso ganhar o apoio da população descontente com os impostos. O movimento, entretanto, tinha alguns dedos duros, e não deu certo antes de começar. Em troca do perdão de suas dívidas e de anistia, 3 integrantes delataram o plano para as autoridades, e os inconfidentes foram presos e julgados em um processo que durou quase 4 anos. Dos acusados, os 5 padres foram punidos pela igreja, 3 morreram na prisão, 6 foram inocentados, 1 foi condenado a trabalhos forçados, 8 ao degredo e 11 à morte, incluindo Tiradentes.
Os outros 10 condenados à pena capital receberam clemência real e tiveram sua pena transformada em degredo. Apenas Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792, embora uma teoria da conspiração exista de que ele fugiu para a França. E como Tiradentes passa a ser considerado um herói nacional, com uma data própria em sua homenagem? Na obra Formação das Almas, o historiador José Murilo de Carvalho analisa a criação da imagem de Tiradentes como mártir brasileiro. Já abordamos esse assunto aqui, a criação da nacionalidade brasileira. O Brasil é um país jovem, com nem 200 anos como independente. Além disso, a independência do Brasil manteve uma monarquia com a família real da antiga metrópole, Portugal. A procura por símbolos nacionais como a bandeira e o hino, e o estabelecimento de uma narrativa histórica que fundamente esse novo país era parte de um processo de criação de uma nova identidade nacional, algo que explique o que é o Brasil e ser brasileiro. Isso inclui a busca por heróis, exemplos de brasileiros. Com a proclamação da República em 1889, o novo governo precisa criar uma identidade brasileira e também republicana. Uma nova bandeira, um novo brasão e novos heróis. Um dos fundadores do movimento republicano brasileiro, Campos Salles, possui um retrato de Tiradentes e admirava sua história. Ele, que seria o primeiro ministro da Justiça e o quarto presidente do Brasil, defendeu a ideia de Tiradentes substituir Dom Pedro I, um monarca português, como patrono da independência do Brasil. Tiradentes era republicano, militar, o que agradava o governo, e foi morto pelo governo da avó de Dom Pedro I, uma figura perfeita. Como parte da criação do herói, temos o nome de cidades, palácios, construção de estátuas e o uso da imagem de Tiradentes. Mas como ele parecia? Não existem retratos feitos com ele vivo. Foi inventada uma imagem dele. Reparem nos quadros. Uma figura barbuda e cabeluda, parecendo muito Jesus Cristo, em um país com a maioria da população cristã. O Jesus cívico, segundo a obra que citamos. Como militar, Tiradentes no máximo poderia ter um bigode, e quando foi preso, tinha os cabelos e a barba raspados para evitar piolhos. Ironicamente, o nome do movimento, Inconfidência Mineira, por muito tempo foi mantido intacto. É um nome de uma perspectiva legalista da coroa, de que aquelas pessoas foram infiéis, traíram sua rainha, sendo esse o crime pelo qual foram condenados. Em uma perspectiva historiográfica, o termo adequado é conjuração mineira. Isso quer dizer que Tiradentes é uma invenção ou que mentiram para você? Não, ele existiu e é uma das figuras mais analisadas da história brasileira, com diversas obras estudando ele e a Inconfidência Mineira, além de fontes primárias originais, como os Autos da Devassa. O que é criado como parte do estabelecimento de um Estado nacional e de uma nacionalidade, a imagem de Tiradentes como herói. Para a coroa, ele era um criminoso, em outra narrativa. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Sobre o último vídeo da Páscoa, talvez uma questão cronológica não tenha ficado clara. A Páscoa judaica antecede e inspira a Páscoa cristã. Para quem ficou confuso, desculpem. Além disso, outra observação é de que a ressurreição de Jesus Cristo acontece ao terceiro dia, e não 3 dias após. Além disso, bastante gente ficou surpresa e perguntou a origem de eu ter dito que, no cristianismo, ovos fariam parte da quaresma. É claro que traduções mudam com o tempo, mas, desde os primeiros 7 concílios, o ovo já constava como uma restrição. Na Idade Média, São Tomás de Aquino, na obra Suma Teológica, uma das principais obras sobre as condutas cristãs, deixa isso claro. No Tratado sobre a Fortaleza e a Temperança, na questão 147, com 8 artigos sobre jejuns, ele afirma que o jejum de ovos e queijos também é necessário, pois a quaresma é o jejum mais solene. Atualmente, as igrejas ortodoxas praticam o jejum de ovos na quaresma, por exemplo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para saber sobre outras figuras que estão nas moedas e até a próxima.